Boa tarde, irmãos. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Depois dessa fala da pastora Mirna, vai ficar um pouco difícil eu me concentrar aqui, mas vamos lá. Meu nome é Denise, eu sou nutricionista e especialista em transtornos alimentares, o que tem tudo a ver com a saúde mental, porque é uma doença mental, tá? Todos os transtornos alimentares. Então, eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre a importância da alimentação na saúde mental. Deixa eu passar. Pode passar. Acho que travou. Isso. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o comer, gente. O comer, ele não é apenas uma decisão racional. Então, eu estou com fome, eu vou lá e vou comer alguma coisa. Não é. Ele leva em consideração também, é uma decisão emocional, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, cultural, né? Depende da região onde você está, o que é oferecido para você naquele momento, e também social, depende da nossa condição também financeira, né? Então, num consultório, eu não vou poder falar para uma pessoa que não tem condições para comer uma coisa que foge da realidade dela financeira, né? Então, a gente tem que levar isso tudo em consideração, não é apenas chegar e comer um alimento. Então, tem vários variantes aí que a gente precisa considerar. Pode passar. E aí a gente tem dois conceitos, gente, em relação à nossa alimentação. A nutrição, que é o que eu estudei na faculdade, ela vai levar em consideração o que os alimentos têm de nutrientes. Então, carboidrato, proteína, vitaminas, minerais. Então, ele envolve estudos, né? São profissionais que precisam saber sobre esse conceito. E é um ato inconsciente e involuntário. Então, quando eu penso na minha alimentação, eu não vou pensar, eu estou comendo tanto de vitamina C, eu preciso comer tanto de ferro. A gente pensa de um jeito diferente, né? A gente pensa numa alimentação que é um ato consciente, voluntário, que vai depender do que eu gosto, daquele momento que eu estou naquele dia, se eu estou mais ansiosa, se eu preciso comer um pouco mais de doce, ou se eu posso só comer a minha alimentação normal, se está frio, se está calor, isso tudo vai depender, vai entrar aí em relação a essa alimentação. Então, são dois conceitos que hoje eles ficaram um pouco bagunçados na nossa cabeça, né? Porque a gente ouve muito assim, não pode comer carboidrato, você tem que comer mais proteína. E aí a nossa cabeça vai dando aquela bugada e a gente não sabe o que a gente vai precisar comer. Pode passar. E aí a gente entra numa crise de identidade cultural em relação à comida. A gente não consegue mais nos conectar em relação à fome e à saciedade, que são coisas fisiológicas. Eu nasci com sabendo o que é fome e o que é saciedade. Tanto é que, quando a gente é bebezinho, quando a gente está sendo amamentado, a gente chora, que a gente quer comer, e aí, no momento que a gente está saciado, a gente larga o bico da mamadeira ou o seio da mãe, né? Então, essas sensações, a gente já nasce com elas. E a gente perde essas noções de fome e saciedade ao longo da nossa vida. Por quê? Porque tem muitas informações, muitas dietas, muitas pessoas que falam sobre alimentação e a gente acaba não sabendo o que fazer, tá? Então, existe uma crise aí entre a saúde e o sabor. Mas eu só posso comer tal coisa, mas eu não gosto de tal coisa, né? Eu não gosto daquele alimento. Então, a gente perdeu o prazer na alimentação também, o que é muito importante da gente ter também, porque é prazeroso. Deus criou todas as comidas e a gente tem que saboreá-las e a gente precisa gostar delas também, tá? A gente tem uma relação inadequada com o alimento, porque tudo se tornou um perigo. Não posso comer tal coisa, isso aqui faz mal, não posso beber o leite porque tem lactose, não posso comer o pão porque tem glúten. E aí a gente acaba tendo uma relação inadequada. A gente começa a ter medo dos alimentos. E isso é muito ruim, porque quando a gente come um certo alimento que na nossa cabeça não poderia, a gente se sente culpado.
E aí, nessa culpa, a gente acaba ou restringindo demais ou comendo em excesso. E a gente precisa ter o equilíbrio da nossa alimentação. A gente precisa ter consciência e autonomia alimentar da nossa alimentação. Tá? A alimentação adequada, ela não é igual à dieta. Tá? Esse é um conceito bem diferente para as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. Mas a dieta, ela me escraviza. E ela me faz dependente de um papel. Então, eu vou numa nutricionista e aí ela me passa uma dieta que eu só posso comer 3 colheres de arroz, 2 de feijão, um pedaço de carne, por exemplo. Né? E aí, quando eu fujo dessa regra, eu fico culpada. Ou eu não me sinto bem, ou eu fico precisando fazer uma restrição na próxima refeição. Então, a dieta restritiva, ela não é adequada para a minha vida. Eu preciso fazer mudanças de comportamento, ou seja, eu preciso que a minha alimentação siga uma alimentação saudável, obviamente, né, que eu não vou poder comer tudo o que eu quero, mas eu preciso que seja uma coisa leve, que não seja aquela coisa imposta, aquela coisa que alguém me disse ou alguém falou que eu não posso comer tal coisa, e aí eu faço isso como uma regra na minha vida. E aí a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que a gente não pode criar na nossa cabeça e colocar os alimentos, né, como saudáveis e não saudáveis. Porque quando eu faço isso, quando na minha cabeça eu coloco que eu não posso comer tal alimento, quando eu como, eu me sinto culpada. Então, a gente tenta trabalhar sempre no equilíbrio. E aí, ao invés de eu falar que um alimento é saudável ou não, eu começo a trabalhar pensando que eu posso comer um alimento com mais frequência e outros alimentos com menos frequência. Então, por exemplo, eu posso comer todos os dias legumes, arroz, feijão? Sim, todos os dias. Eu posso comer todos os dias um pacote de fandangos? Provavelmente não, né? Gostaria? Sim, mas posso? Não. Por quê? Porque isso, a longo prazo, vai me trazer vários problemas, né? Colesterol alto, entupimento de veias e assim vai, né? Então, quando eu classifico os meus alimentos eu posso comer com mais frequência e com menos frequência, isso fica mais leve. Porque quando eu vou comer o pacote de fandangos uma vez a cada 6 meses, eu como porque é gostoso. Eu como porque eu quero. E não fico naquele negócio, não devia estar comendo isso aqui vai me matar amanhã, né, e etc. e tal. Tá. Eu vou passar um vídeo só para vocês entenderem essa crise, né, na cultura da nossa alimentação. Pode passar, por favor. Então, Solange, fiz aqui uma dietinha pra você. Queria que você tentasse seguir à risca, pelo menos nas primeiras semanas. Tá, só uma pergunta. Pão pode à vontade? Pão é ótimo. Não leu no jornal hoje? Você leu no jornal? Sério? Peraí que eu vou ver aqui no G1 se continua fazendo bem. Continua. Pode comer. Tá certo? Quando voltar a fazer mal, eu te aviso. Aqui tá dizendo pra evitar brócolis? A todo custo. Acabei de voltar de uma convenção do brócolis e brócolis, ó, caiu. Não tem aquele negócio que o brócolis evita diabetes? Mas parece que tá dando Alzheimer, então você meio tem que botar na balança. E ovo pode? Ovo pode à vontade. Não vai mudar? Não, ovo veio pra ficar. E não, caiu, por causa do colesterol. E não é colesterol bom. Pode comer. Tem um grupo do WhatsApp só pro ovo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem nada mais definitivo assim, tipo uma linhaça? Não, linhaça tá super, ultra, mega proibida. A partir das 2 horas da tarde. Então não pode comer linhaça depois das 2 da tarde? Não pode comer nunca. É que descobriram isso hoje às 2 da tarde. E abacate? Abacate mata. Então não. O germe. Então sim. Responsáveis pela cura do câncer. Então não. Mas do câncer bom. Mas tem câncer bom? Não, esse é o problema. Então não. Não poderia, né, deixar de poder, a não ser que volte a não poder mesmo. Mas vamos fazer o seguinte, abacate não, né? Então, você pode comer ovo. Não. Clara do ovo. Não, na verdade, só a gema do ovo. Não, come a casca do ovo batida no liquidificador. Não, é ovo de codorna. É só a gema do ovo de codorna. Não, come só a codorna sem o ovo.
Não, são os ovos da codorna. Todo mundo se identificou, né, gente? É exatamente isso. Muitas pessoas acham que sabem falar sobre alimentação, mas isso não é uma verdade. E aí, o que isso tudo vai gerar na gente, né? Nunca se valorizou tanto a magreza. Então, as pessoas querem ser magras, as pessoas querem ser bonitas, as pessoas querem buscar essa perfeição, que já foi falado que não existe, a todo e qualquer custo. Só que qual é o custo dessa magreza, né? É ficar sem comer nada, é fazer horas de exercício sem fim, é provocar outras, por exemplo, vômito, como no caso de uma bulimia, ou fazer outros tipos de compensação, né? Então, vários recursos para emagrecer, Ozempic e N outros remédios que também serão usados para o emagrecimento. Então, a que custo? O que vale essa perfeição, né, para a nossa saúde mental? E, ao mesmo tempo que essa valorização toda de beleza e de magreza está sendo divulgada, existe uma enorme disponibilidade de alimentos. O iFood veio para ficar. A gente não consegue mais ter controle sobre o que a gente compra, a quantidade que a gente compra, porque existem várias promoções. Compra 3, leva 2, paga 2, compra 3, sei lá. E aí você começa a ter o alimento aí como ameaça. A gente não sabe mais se alimentar. O que é simples, gente, a gente não precisa complicar. A alimentação ela precisa ser simples, básica. Deus criou os alimentos e são esses que a gente precisa comer com frequência. Os outros, eles precisam ser comidos com menos frequência, certo? E aí aumenta a incidência de transtornos alimentares, que eu vou falar daqui a pouquinho. Pode passar. E agora, né, o que eu devo comer? Todos os alimentos eles têm um espaço na minha alimentação, né? Todos eles, com menos frequência e mais frequência. E aí a gente vai falar sobre permissividade e permissão. Porque também vocês vão sair daqui e vão falar, gente, assisti uma nutricionista lá, ela deixou eu comer tudo, né? Eu posso comer o que eu quiser. Não é verdade, vamos lá. Então, existe uma grande diferença entre permissividade e permissão. Tá? A permissividade vai me falar assim, então agora eu posso comer o que eu quiser. A Denise falou que eu posso comer o que eu quiser, eu vou comer hambúrguer, pizza e salgadinho todos os dias. Não, até a minha barriga ficar estufada. Não, a gente tem permissão de comer o que a gente quiser. E o que é a permissão? Eu posso escolher o que eu quiser, quanto eu vou precisar comer, como eu vou comer, e essas perguntas todas elas precisam ser feitas diariamente, tá? Respeitando os meus sinais de fome e saciedade. Pode passar. E aí, como que eu faço essa escolha, né? É simples? Não, não é simples, gente. Então, tem os determinantes de consumo e escolha, né? Comemos porque é gostoso. Então, se a gente oferece para uma criança um hambúrguer ou um prato de brócolis, provavelmente eles vão escolher o hambúrguer porque é o sabor que é mais gostoso, né? Mas não é só o sabor que vai contar. Então, se é um alimento saudável, se é um alimento que eu posso comer com mais frequência ou menos frequência, se é um alimento que me traz uma memória afetiva. Por exemplo, minha avó fazia doce de goiaba. Quando eu sinto o cheiro de um doce de goiaba, automaticamente eu vou lembrar da minha avó. Então, essas coisas elas também são legais da gente reconhecer, né? Memória afetiva, emoções. Se eu tenho realmente uma doença que não me permite comer certos tipos de alimentos, isso também entra, né, no meu fator de determinante de consumo e escolha. Tradição, família, vontade, fome. Eu estou com vontade de comer tal coisa. Ou eu estou com desejo, né, grávida, comer tal coisa, né? Então, isso tudo vai determinar a minha escolha. Pode passar. E tem os determinantes emocionais, porque a gente come muito com a emoção, né? Estou triste, vou comer. Estou feliz, vou comer. E aí a gente também tem essa parte de comer emocional. A gente descarrega o nosso emocional na comida também, muitas vezes. Tem gente que come menos e tem gente que come mais. E aí a gente também precisa
organizar essa determinante emocional, né? A comida, ela é um prazer, né? Ela precisa ser prazerosa, mas ela não pode ser o único prazer da minha vida, né? Então, eu preciso ter outros tipos de prazeres, porque quando a comida é o meu único prazer, eu vou descontrolar na comida, com certeza. E aí eu vou comer muito mais do que eu deveria comer naquele momento. E aí me traz um grande problema, tá bom? Pode passar. E aí eu vou falar um pouquinho das dietas, gente. Por que dietas restritivas não funcionam, tá? Primeiro, porque a indústria farmacêutica gera bilhões de reais, de dólares por ano. A indústria da dieta gera igualmente bilhões de reais por ano. Por quê? A sociedade me impõe um corpo, me impõe um padrão que, às vezes, é inalcançável. Eu não vou conseguir atingir esse padrão e esse corpo que a sociedade me impõe. E aí eu fico fazendo milhares de dietas, milhares de remédios, e eles não vão me trazer esse corpo que foi me prometido, certo? Então, eles me trazem pensamentos obsessivos sobre alimentos e o corpo. Então, enquanto eu não chegar naquele peso, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não chegar naquele corpo, eu não vou ter o namorado que eu quero. Enquanto eu não chegar naquele peso, eu não vou conseguir não vou conseguir ser gerente, ou, enfim, a gente vai criando pensamentos obsessivos em relação à nossa alimentação, ao nosso alimento e ao nosso corpo. A dieta não melhora a autoestima e nem significa disciplina e autocontrole. Isso é muito importante, gente. Porque o que é falado hoje? Você tem um corpo porque você tem fé, foco e determinação. E isso não é uma verdade. Dietas são dificílimas de fazer. Elas precisam de muita determinação, mas não é só isso. Existem componentes emocionais, existem transtornos alimentares, existem famílias desestruturadas, isso tudo por trás de uma promessa que não existe. Elas causam irritabilidade, letargia e mau humor. Quando você faz uma dieta muito restritiva, você deixa de ganhar energia, você não tem energia para o seu corpo. E aí você acaba ficando cansado, acaba rendendo no seu trabalho, porque você deixou de consumir o determinado quantidade de calorias que você precisa para aquele dia. Tá? Eles levam ao reganho de peso. Não sei se vocês já viram aquele antes, depois e depois da dieta. É aquilo. Então, você está magro, você está gordo, aí você emagrece, e aí depois você tem um reganho de peso que, às vezes, é muito mais do que você perdeu. Tá? Eles mexem no nosso metabolismo. Toda dieta que a gente faz mexe no nosso metabolismo. Todo remédio de emagrecimento que eu tomo mexe no meu metabolismo. E quando eu mexo no meu metabolismo, quando eu volto à minha realidade, que não é uma dieta, porque ninguém consegue fazer dietas restritivas para o resto da vida, o meu metabolismo está mais lento, então eu reganho peso e ainda ganho um pouco mais. Tá? E podem desencadear episódios de descontrole e compulsão alimentar. Pode passar. E aqui eu coloquei, gente, o ciclo vicioso da dieta. Então, a gente fica nesse ciclo, né, de ganho e reganho de peso, ganho e reganho de peso. Então, eu faço uma restrição alimentar, eu faço a dieta da lua, a dieta da proteína, a dieta da sopa, até da USP tem, né? Tem um monte de dieta aí para você escolher. É só você botar no Google que você vai encontrar milhares. E aí você tem a restrição alimentar, porque você está frustrado, porque você não está gostando de você mesmo, você não está gostando do seu corpo. E aí você tem o desejo pelo alimento proibido, que você restringiu lá atrás, e ele cada vez vai ficando mais forte, porque você colocou na cabeça que você não pode comer aquele alimento, e aí você vai ficando com mais vontade de comer ele, e aí você exagera novamente, porque você não aguenta sustentar uma dieta restritiva por muito tempo. E aí você tem a culpa e o ganho de peso e a insatisfação corporal. E aí você volta novamente para a restrição alimentar. Então, a restrição alimentar, ela gera compulsão e episódios de comer exagerado. Pode passar. E aí,
a gente entra aí nos transtornos alimentares, que é uma doença mental, que são doenças mentais, tá? Os transtornos alimentares, eles, na maioria das vezes, eles precisam ter uma predisposição, tá? E uma coisa muito importante, todo transtorno alimentar começa com uma dieta restritiva, tá? Não é todo mundo que vai fazer uma dieta restritiva que vai desenvolver um transtorno alimentar, porque você precisa ter uma predisposição na maioria das vezes. Mas todo mundo que tem um transtorno alimentar começou por conta de uma dieta, tá? Todos eles. Você pode perguntar, na minha prática clínica, todos os meus pacientes começaram, tipo, o gatilho, né? É uma dieta restritiva. Então, existem vários tipos de transtorno alimentar, e eu vou só citar aqui, vou falar só dos mais importantes. Anorexia nervosa, que é uma doença que normalmente é adolescente, né? Tem, que o paciente não quer comer, porque acha que está sempre gordo, então ela tem uma perda de peso muito grande. Existem 2 subtipos, né, que é a restritiva e a purgativa. A bulimia nervosa, que são episódios de compulsão e de compensações, então tem vários tipos de compensação, exercício físico, vômitos, uso de laxantes, tudo isso entra na bulimia nervosa. A compulsão alimentar, porque hoje muito se fala nisso, né? E a compulsão alimentar é uma doença mental, então não são todas as pessoas que têm compulsão, não é porque eu comi um pacote de bono que eu tenho compulsão, tá? Isso aqui é muito importante. Não são todas as pessoas que têm compulsão alimentar, tá? Compulsão alimentar são episódios de exagero, mas são exageros enormes, tá? Não é só um bolo, só um negocinho que eu tenho compulsão alimentar, porque hoje virou meio... Todo mundo tem compulsão, todo mundo precisa tratar a compulsão, e isso não é uma verdade, tá? São episódios enormes, enormes mesmo, de alimentos que um vai atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, tá? E nem sempre a pessoa que tem compulsão é uma pessoa gorda, tá? Isso é muito importante da gente falar. E nem todo mundo que tem anorexia é uma pessoa muito magra. Então, transtorno alimentar não tem cara. Pode ter pessoas aqui, pode ter pessoas que a gente nunca nem desconfiou que pode ter um transtorno alimentar, tá? Ortorexia e vigorexia, que ainda não são transtornos alimentares, entram como transtornos alimentares não identificados, mas que hoje está sendo muito encontrado. O que são esses dois? A ortorexia é você comer bem o tempo todo. Então, você leva a marmita para uma festa de casamento. Você só pode comer frango com batata doce. Você come não sei quantos mil ovos por dia. Então, é um controle absurdo da sua alimentação. Isso é a ortorexia, tá? E está sendo muito encontrado hoje em dia. Por quê? Porque essa crise da alimentação está sendo muito forte e as pessoas acabam ficando neuróticas em relação à sua alimentação. E a vigorexia é mais quando você quer ficar com um corpo muito forte, né? Principalmente acontece muito com homens, que fisiculturista, esse público. E o TARI, que é um transtorno alimentar restritivo evitativo, é muito encontrado em crianças, tá? E também em pessoas autistas. Esse transtorno é muito encontrado hoje. Pode passar. Então, quais são os principais desafios em relação à alimentação e saúde mental, né? É ressignificar e valorizar a comida. Então, a gente precisa se encontrar nessa confusão toda que foi criada na nossa cabeça, né? Você entra na internet, um está falando uma coisa, você olha, lê um livro, o outro está falando outra coisa. Então, a gente precisa facilitar a nossa alimentação, a gente não precisa complicar. Come a sua comida, arroz, feijão, legumes e carne, que está ótimo, né? Come seu pãozinho, o seu café com leite, o seu queijo, e tenta desempacotar menos, né? Que são os alimentos ultraprocessados, que são os alimentos que eu preciso comer com menos frequência, tá? Então, a gente precisa facilitar a nossa vida, tá? Encontrar sentido e identidade no comer, sem lógicas normativas externas. Então, sem
imposições de algumas pessoas, sem um papel me dizendo o que eu preciso comer ou não. A gente sabe o que a gente precisa comer, a gente só precisa organizar a nossa mente. Pode passar. E aí a gente precisa responder algumas perguntas para a gente poder se organizar na nossa alimentação. Por que eu quero comer? Será que eu estou com fome? Ou será porque eu passei naquela lanchonete que eu tanto amo, aquele cachorro-quente, e eu preciso comer aquilo ali? Né? Quando eu quero comer? Quando está todo mundo comendo? Quando a gente é criança, a gente acaba seguindo uma rotina alimentar imposta pela casa. Mas depois que a gente é adolescente, adulto, a gente começa a precisar fazer a nossa própria autonomia. Né? Então, quando eu preciso comer? Quando eu estou com fome. Se eu estou com fome, eu preciso comer. O meu corpo me dá sinais de que eu preciso me alimentar novamente. O que eu vou comer? Né? O que está sendo oferecido? Eu vou chegar lá no aquilo e vou começar pegando aqui um negócio, meu prato no final já está gigantesco, eu não sei nem o que tem no meu prato. Né? Então, eu preciso saber o que está sendo oferecido para eu poder escolher o que eu vou comer. Né? Como eu vou comer? Deitado, vendo televisão? Não vou conseguir, porque eu vou me distrair e vou comer muito mais do que eu deveria comer. Né? Eu vou comer à mesa com o pessoal, com a minha família. Né? Então, isso tudo a gente precisa saber. Quanto eu vou comer? Cada um precisa fazer o seu prato, porque quando eu faço o prato de uma outra pessoa, eu não estou respeitando o sinal de fome dela, porque eu não sei o quanto ela vai querer, certo? Então, cada um faz o seu prato, normalmente, porque a gente sabe o que a gente vai colocar no nosso prato e quanto. Onde eu vou comer? Né? Como fica a minha energia após comer? Se eu comer um pratão de feijoada, depois eu vou ficar cansado, né? E eu preciso trabalhar. Então, eu preciso saber também o que eu vou botar no meu prato e qual atividade eu vou fazer depois. Pode passar. Pode passar. Então, gente, a comida é um dos maiores prazeres da vida e ela precisa ter o seu local, o seu lugar de prazer na nossa vida. Né? Então, a gente precisa deixar a alimentação ali como um dos prazeres. Ela não pode ser o único prazer, mas a alimentação, ela precisa ser prazerosa. É gostoso comer. Né? Precisamos saber fazer escolhas e ter autonomia alimentar. Então, eu preciso fazer as minhas próprias escolhas, e levando em consideração o sabor, a minha vontade de comer, o quanto eu vou comer, isso tudo entra também nessa parte das escolhas. Dieta restritiva não é a melhor forma de nos alimentarmos. Né? Vamos facilitar a nossa vida, vamos comer de tudo, mas não vamos comer tudo, certo? Equilíbrio é a chave da alimentação saudável. Então, a gente não pode trabalhar nos extremos. Eu não posso consumir menos do que eu preciso e eu também não posso consumir mais do que eu preciso. Então, cada um precisa encontrar o seu equilíbrio em relação à alimentação. E planejamento é o melhor caminho. Então, Rita Lobo sempre fala no Instagram dela e nos livros dela que a alimentação saudável começa na cozinha. Então, a gente precisa cozinhar, a gente precisa se planejar para a gente conseguir manter uma alimentação saudável e viável. E é isso.